Pirataria, do oceano aos downloads ilegais e a luta pelo conhecimento livre. Com Ora Thiago, vamos conversar um pouquinho sobre pirataria. O que será que Ora Thiago falará sobre isso com a gente? Vamos ver? Você tem uns 1,60 de altura? Eu tenho 1,74. Vamos lá, vamos lá. Félix. Bom, aparentemente eu tenho um cenário novo aqui no... Bom, vamos começar assim mesmo, né? No dia 31 de maio de 2023, o site de download de torrent conhecido como RARBG fechou. É assim que fala mesmo? RARBG? R-A-R-A? É assim que fala? Tem gente que chama de Para a tristeza de muitos, né? locadora, né? A decisão de encerrar os serviços partiu dos próprios desenvolvedores ao perceberem que manter a operação Ad da Netflix de novo, gente. Que isso? no ar estava se tornando insustentável. Aí agora você tá bem na frente, né, da lâmpada. Tá atrapalhando a iluminação do negócio inteiro, vai. Além da pandemia de Covid-19, a equipe passou por diversos problemas relacionados à guerra na Ucrânia e a inflação na Europa aumentou muito os custos operacionais do site. Enfim, aparentemente não é fácil nem barato manter um negócio desse funcionando. Mas por que eu tô falando disso mesmo? O RARBG estava no ar desde 2008 e o encerramento do site foi um dos mais significativos do setor, porque, bom, ele era o quarto link mais acessado no mundo nessa categoria. Milhões de pessoas em diversos países recorriam ao RARBG para, digamos assim, driblar certos paywalls. Mas além de representar um fácil acesso a conteúdo, existia algo a mais, não só na existência do RARBG, mas em toda forma legalmente ambígua de consumir mídia. Quer dizer, ambígua. Pirataria é crime, né? Mas o que é um crime? Sei lá, gente, pergunta pro Michel Foucault. Aliás, não só existe o crime, como, de acordo com os DVDs dos anos 2000, o dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. Eu posso dar o troco em bala? Ok. Cara, essas propagandas dos anos 2000 eram bizarras, né? Mas beleza, independente de ser crime ou antiético, a pirataria existe. E ela é uma grande parte da existência na internet. E ainda bem que existe. Ou pelo menos costumava ser. Com o fechamento de sites como RARBG, Legendas.tv e a consolidação de modelos legítimos de consumir mídia, me parece que o que a gente perde nesse processo não é só a possibilidade de assistir Succession sem pagar uma assinatura mensal, mas algo mais profundo. Pensando na possibilidade, mesmo que remota, da pirataria simplesmente acabar, o que será que tá em jogo? O que será que tá em jogo, né? E aí, veja, mais uma vez, o que eu sempre... Parece repetitivo, né, gente? Mas é assim que funciona o capitalismo. Quebra de barreira de acumulação. Quebra de barreira de acumulação. Onde houver uma barreira para o crescimento infinito de riquezas, haverá alguém para romper com essa barreira à custa do que for. E a pirataria sempre foi uma barreira. A pirataria sempre foi uma barreira. E o discurso contra a pirataria sempre vai para a lógica moral, né? As publicidades que a gente viu aqui, que o Ora Thiago botou lá, que é o troco em bala, né? Enfim, aí bota o cara lá jogando as balas de arma, né? Mas na verdade, o interesse de rompimento com a pirataria é a quebra de barreira de acumulação. É continuar crescendo e acumulando riquezas. Agora, é aquilo que eu sempre disse pra vocês. O capitalismo é criativo para romper com essas barreiras. Não só a publicidade fez isso. Porque a publicidade, gente, sejamos justos, a gente continuava usando o Emule, né? LimeWire. A gente continuava usando. Agora, quando a gente passa a compreender que o capitalismo, a partir da criação de novas mercadorias, de novos produtos, faz com que a pirataria se torne uma alternativa, isso fica ainda mais evidente, sabe? Porque quando surge Spotify, Netflix e outros serviços de streaming, a pirataria passa a ser menos usada, gente. A gente tá numa bolha específica que a gente
passa a ter essa compreensão de que não, que a pirataria continua sendo usada a rodo, né? Mas não. Diminuiu muito o uso da pirataria quando no surgimento desses tipos de mercadoria. Que barraram o uso delas. Por quê? Porque esses serviços de streaming surgem com o discurso de que agora você tem escolha. Tá aqui, ó. Olha o tamanho do catálogo. Olha o tanto de coisa que vocês podem assistir. Só que todos esses serviços de streaming funcionam sob a lógica da padronização do gosto. Mais uma vez. Padronização do gosto. Ou seja, mais filme do mesmo. Reprodutibilidade técnica. Então, eu crio uma série de filmes reproduzíveis, crio quantidade de filmes que oferecem uma ideia de uma falsa escolha, que eu posso assistir quantos filmes eu quiser, diferentes, porque eu posso escolher, e coloco na cabeça das pessoas que, ora, agora eu tenho escolha, eu tenho disponível à minha mão todos os filmes do mundo. Mentira! E aí o que tem acontecido? Os CIDs diminuído. Agora, precisa ser dito, um verdadeiro acesso à cultura só é possível no capitalismo, e mesmo assim, verdadeiro aqui, muitas aspas, através da pirataria. Sem ela, é só o que eles querem que a gente assista. E com ela, a gente tem que lutar muito para que isso não seja uma verdade também. Sabe? Olá, meu nome é Thiago e nesse vídeo a gente vai discutir pirataria em seus mais diversos sentidos. Mas antes, deixa eu abrir um espacinho aqui para os patrocinadores. Como vocês sabem, esse canal aqui cobre cultura pop com um foco especial em audiovisual, internet, tecnologia. E se você tem interesse em se aprofundar um pouco mais no aprendizado desse tipo de coisa, no sentido de construir carreira mesmo, eu recomendo que você dê uma olhada nos cursos da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. A EBAC oferta uma grande variedade de cursos online em diversas áreas. Em audiovisual, Agora, Thiago, você pode aprender deixar, sobre né? roteiro, fotografia, motion design, animação e muito mais. Tudo online e com acompanhamento de professores que estão inseridos no mercado de trabalho e que tem todo o preparo para te ajudar a encontrar a sua jornada de carreira. Lá no site você encontra tudo que é informação sobre cada curso, incluindo, mas não restrito, a média salarial de cada profissão. Se você quiser se matricular em qualquer curso da EBAC, você pode usar o meu código promocional, HORAThiago200, para ativar um desconto bem gostoso de R$200. Sim, em qualquer curso. Aprender é tudo de bom. Mas volta aqui comigo, ó. Do que eu tava falando mesmo? Pirataria. Vamos deixar um negócio bem claro aqui. Eu não tô incentivando o crime organizado, ou qualquer tipo de crime. Até porque eu nunca roubaria um carro. Mas eu não posso negar que as minhas principais referências culturais chegaram até mim através da... Essa EBAC vale a pena? Não sei, não conheço. Nunca fiz nada lá. Mas o Introdução ao Cinema vale a pena. Então joga aí no chat, exclamação IAC, e vem fazer parte do Introdução ao Cinema. Pirataria. Antes de Netflix e Spotify existirem, eu era, nos anos 2000, um fiel devoto da comunidade Discografias Completas no Orkut. Contraditoriamente, ao mesmo tempo em que Soulseek, Kazaa e Emule eram partes integrais do meu computador do milhão, O computador do milhão, geração 3, é irado. eu também estava sendo bombardeado por campanhas anti-pirataria que diziam que eu jamais roubaria um carro, portanto, por que eu tô baixando coisa pirata na internet? E eu, de fato, nunca roubei um carro. Nem dirigi, eu sei, gente. Apesar dessas campanhas sensacionalistas, ou talvez em parte por causa delas, existia, e eu acho que ainda existe, um certo glamour na pirataria. Um posicionamento estético proporcionado pelo posicionamento antissistêmico, pela busca por tesouros inexplorados, pela liberdade em alto mar... Peraí. Pirataria errada, né? Ou será que não? Não é interessante que a gente usa a palavra pirata para duas coisas tão diferentes? Ou será que elas não são tão diferentes? Sabendo dessa curiosa coincidência, eu quero pedir uma licencinha aqui para, antes de falar sobre pirataria, a gente falar um pouco sobre pirataria. Em 1705, o capitão Thomas Green foi sentenciado à morte. Motivo? Pirataria. Na ocasião, Thomas e seus queridos companheiros piratas foram presos após, supostamente, invadirem o navio Speedy Return e matarem
o capitão Robert Drummond da frota britânica do Mediterrâneo. No fim das contas, nenhuma das alegações... O Alan Rezende botou aqui: a pirataria tem sido a forma de distribuição de maior sucesso no mundo. Werner Herzog. Gente, Tropa de Elite só se transformou em Tropa de Elite por causa da pirataria, né? Pro bem e para o mal. Né? E aí, enfim, o caso do Tropa de Elite, ele é curioso nesse sentido, porque ele funciona sob uma ótica de reprodutibilidade da barbárie mesmo. A gente costuma atribuir as manifestações de 2013, por que para o bem e para o mal? Vamos conversar sobre isso. A gente costuma atribuir às manifestações de 2013 o crescimento do que viria a ser o bolsonarismo no Brasil, né? Mas eu gosto de atribuir à Tropa de Elite isso, né? Porque Tropa de Elite, primeiro, partindo de uma perspectiva do filme em si, o primeiro Tropa de Elite, né? É um filme fascistoide total. E por que isso? Vamos pensar que... Será que o Zé Padilha ele quis fazer isso com o filme? Eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas o José Padilha, quando ele vai fazer Tropa de Elite, ele escolhe entregar o olhar do filme para o Matias. Então, sim, pasmem. No Tropa de Elite 1, o personagem principal não é o Capitão Nascimento, é o Matias. Saca? E quando ele faz isso, sob uma perspectiva da teoria cinematográfica, o que ele faz é entregar o olhar para o Matias e, portanto, o olhar voyeur para ele. O que é voyeurismo no cinema? Voyeurismo é essa perspectiva onde alguém olha para alguém sob uma distância que o mantém seguro para olhar sem ser visto. Portanto, Matias olha para o Capitão Nascimento e enxerga no Capitão Nascimento, a partir da sua perspectiva voyeurística, uma figura mitológica. Ao ponto de, dos primeiros momentos do filme ao último plano, o Matias se espelhar na figura do Capitão Nascimento. Veja, Matias vai se construindo pouco a pouco no filme, olhando para a figura do Capitão Nascimento como uma figura mitológica até se transformar nele. E quem é ele? Quem é esse Capitão Nascimento? Se não a figura do bandido bom, bandido morto. Ou seja, o herói do filme é o herói que dá o tiro na cara do bandido. Ao final. E que se espelha numa figura mitológica que grita frases de efeito que foram replicadas no âmbito popular. Agora, quando a gente vai para a perspectiva do que esse filme torna no imaginário popular, isso ainda fica mais evidente. E a pirataria teve um fator preponderante nisso. A maneira como esse filme conseguiu se reproduzir no Brasil pela pirataria, porque eu não sei se vocês lembram, mas Tropa de Elite ele foi assistido por todo mundo antes de chegar no cinema, porque ele vazou antes na pirataria. Propositalmente ou não, não sabemos, porque a gente sabe que até mesmo em Hollywood alguns estúdios lançam no ar os episódios antes de serem lançados para gerar propaganda, tá? Então, não sei se isso foi de propósito ou não, mas Tropa de Elite foi lançado antes na pirataria. Lançado, entre aspas, né? Então foi antes pra pirataria, né? E criou todo um imaginário popular que posteriormente fez com que o filme batesse recordes nos cinemas. Agora, e que provavelmente não faria se não fosse feito isso. Agora, como esse imaginário popular foi construído? Veja, para além do filme, que foi reproduzido pela pirataria e as pessoas compravam em qualquer esquina esse filme, você podia, e isso rolava muito, gente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei como era nos outros estados, você ia até um cara que vendia filme pirata e tinha lá a Tropa de Elite, mas também tinha o Tropa de Elite 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. E a gente ficava pensando, caramba, que isso? Como assim Tropa de Elite 3.0, 5.0, etc e tal? Como assim? Aí tu comprava, porque tu ficava curioso. O que é isso, né? Esse filme que virou tão moda, que estourou e tudo mais, se reproduziu à torta e à direita pelo Estado e tudo mais. Que será que é Tropa de Elite 2.0? Será que lançou uma continuação até antes de lançar o filme? Aí tu comprava.
Aí tu comprava. E o que era esse filme? Gente, através da pirataria, se reproduzia em âmbito popular as invasões do BOPE na favela. Reais. Invasões reais. O BOPE entrando na favela e atirando em pobre. Com imagens gráficas, gente, de... Enfim, a galera com os BOPE pra fora mesmo. Se reproduziu isso pela pirataria. Em cada esquina as pessoas compravam isso. E as pessoas compravam e, pasmem, celebravam. Por quê? Porque bandido bom é bandido morto, já dizia Capitão Nascimento. Então saca que um filme como Tropa de Elite, que transmitia ideias bem controversas para não ser muito pesado, para não falar outra coisa, começou a levar para um âmbito popular, através dessa pirataria e através de todo o discurso que o filme trazia, essas invasões. E toda essa violência dos aparatos específicos do Estado contra pobre. E que criou no imaginário popular essa figura do... É o asfalto contra a favela. Criou não, né? Intensificou, melhor dizendo. Percebe? As coisas só foram escalonando depois. Mas vocês conseguem compreender que através da estética, através da reprodutibilidade do cinema, se reproduziu também um discurso fascista. Foi comprovada, nem ao menos a morte da vítima foi confirmada, porém, o incidente se arrastou por 2 anos nos tribunais. E como pirataria era crime, Thomas foi enforcado no dia 11 de abril de 1705. Mas não antes de dizer o seguinte: O pirata está em guerra perpétua. Desculpa, peraí, deixa eu ler direito. O pirata está em guerra perpétua contra todos os indivíduos de todos os estados, cristãos e infiéis. Os piratas em si não têm pátria e, pela natureza de suas ações, distanciam-se e renunciam aos benefícios de todas as legítimas sociedades. Ao longo dos anos, a figura do pirata foi sendo assimilada pela cultura pop, que transformou esse personagem numa espécie de pária da sociedade. Falar de One Piece. Uma figura feiosa, com membros decepados e que vive bebendo, roubando, matando, festejando e se aventurando bravamente pelos 7 mares. Isso quando eles não estão sendo gays. Antes de ganhar esse status, a pirataria surge como um movimento descentralizado, sem pátria, líder ou bandeira. Sua história, claro, é tão antiga quanto a própria navegação. Os primeiros registros de pirataria são datados do século V a.C., no Golfo Pérsico e no Mediterrâneo, onde ladrões invadiam e saqueavam barcos. Porra, a hora Thiago foi pra história dos piratas. Caralho. Olha, Thiago. Porra. Comerciantes. Mas o pirata que se consolidou no imaginário coletivo e que domina o cinema e a cultura pop tem uma origem bem específica na história. Os piratas do Caribe, como a gente conhece, ganham força entre os séculos XVI. Rapidinho, desvinculando que o Thiago vai falar aqui, mas falou aqui no chat. O Tropa de Elite é complexo. O troço falava sobre violência policial e o público entendeu que era pra matar pobre. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que até que o Tropa de Elite 2, ele tenta fazer uma meia-culpa. Mas, mesmo assim, problemática. Mas o Tropa de Elite 1 não é sobre violência policial, não. Demonstra violência policial, mas ele também cria uma figura mitológica. Ele cria uma figura heróica no Capitão Nascimento, tá? Que vem muito justamente daquilo que a gente falou. Desse voyeurismo onde o Matias olhava para o Capitão Nascimento como uma figura heróica, sabe? Então... Quando o Padilha ele constrói, a partir desse olhar do Matias, no Capitão Nascimento, um herói, um mito, nós estamos autorizando a violência. Nós estamos entregando para o espectador de que toda aquela violência dentro da polícia, sobretudo a violência contra a pobre, é permitida. Sabe? 18, quando surge um aumento no transporte de riquezas pelo Oceano Atlântico. Países europeus passam a encarar o mar não como um grande monstro azul, mas... E curiosamente, só pra... E em complemento até com o vídeo do Hora Thiago, curiosamente o símbolo do BOPE é uma caveira.
mas uma oportunidade para explorar novas terras, recursos naturais e, claro, pessoas, porque, né, colonizadores. Do outro lado dessa onda oficial de grandes navegações, surgem os piratas. De diversas nacionalidades, os principais registros localizam essas figuras excêntricas entre as ilhas do Caribe e o Oceano Atlântico. Quem não quiser pode saltar da prancha para o mar. Mas mais do que ladrões em alto mar, os piratas eram sobreviventes. Existia em torno dessas pessoas uma cultura de sobrevivência, porque trabalhar em embarcações oficiais significava enfrentar diversos perigos, receber pouco, contaminações por doenças como o escorbuto e não ter garantia de um retorno financeiro adequado. A gente está falando do período das grandes navegações, da colonização das Américas, do tráfico de escravizados no Atlântico e todo tipo de desgraça. É importante a gente entender os piratas também como figuras marginalizadas nesse processo todo. São pessoas muitas vezes exiladas, fugitivas, excluídas de uma configuração social num mundo que estava se transformando rapidamente e num contexto em que grandes impérios europeus estavam acumulando grandes riquezas, explorando e escravizando outros povos. A pirataria surge aqui como uma alternativa perigosa, mas que poderia garantir um mínimo de liberdade, até a Marinha Britânica sair prendendo e matando todo mundo. Mas calma que eu não tô aqui pra dizer que os piratas do Atlântico eram pessoas injustiçadas, boazinhas, inocentes ou fadas sensatas que lutaram bravamente contra as atrocidades do imperialismo europeu. Não. A vida real é um pouquinho mais complicada do que franquias bilionárias baseadas em parques temáticos. O que a gente chama hoje de Era de Ouro da pirataria foi um período que durou mais de um século e que passou por diferentes fases, por diferentes configurações. Foi um fenômeno complexo que acabou sendo traduzido para a cultura pop de uma forma mais simplista, mais resumida. E ultimamente eu não confio nem na minha própria sombra. Alguns historiadores costumam fazer uma distinção entre os bucaneiros, os piratas propriamente ditos, e os corsários, que eram navegadores comissionados e legitimados pelas coroas europeias. Ambas essas figuras se envolviam em pilhagens, saques, bombardeios, violência e todo tipo de crime e atrocidade. Mas só uma delas ganhava um selo de produto original, não aceite imitações. Um filme pirata. Os bucaneiros eram geralmente pessoas de uma classe social um pouco mais baixa. Refugiados, criminosos, condenados, pessoas que perderam tudo por causa de guerras, por causa de desastres naturais, etc. Já os corsários, muitos deles eram de classe mais alta. Eram oficiais de alta patente, condes, duques e às vezes até reis em busca de aventura em alto mar para fugir do tédio. Então você está me dizendo que uma coisa só... Muito bom. é crime quando estruturas de poder dizem que ela é crime. Sei lá, gente, pergunta para Alexandre de Moraes. Mas enfim, de qualquer forma, essas são definições muito resumidas, muito genéricas, para um fenômeno heterogêneo e complexo. Nem todo bucaneiro era pobre, nem todo corsário era rico, nem tudo cabe num vídeo de 20 minutos no YouTube. Apesar disso, existe uma versão específica de pirata. Rir de rei que foi pro mar como corsário e que o barco afundou é ruim? Pode rir? Pode rir desse rei, né? Piratas que povoam o imaginário coletivo. Fala de One Piece. Aquela figura aventureira, imortalizada nas lendas sobre um novo mundo sendo descoberto e sobre tesouros enterrados no fundo do mar. Um dos principais responsáveis por construir essa imagética foi um cara chamado Robert L. Stevenson, que escreveu o livro A Ilha do Tesouro. Publicado em 1883, A Ilha do Tesouro serviu como base para diversas adaptações para o cinema e algumas paródias, como a versão dos Muppets e a versão dos Trapalhões. O veleiro já está com a nossa bandeira. E eu sei quem tem o mapa. É a partir da Ilha do Tesouro que a gente vai ter uma romantização da figura do pirata, como esse personagem aventureiro, transgressor na medida certa e que esconde grandes tesouros em ilhas remotas. Pelo amor de Deus, fala de One Piece. Uma romantização relegada a um tipo específico de pirata. Nunca assisti One Piece, gente. Nunca assisti. Os únicos pedaços que eu assisti de One Piece é quando, porventura, eu entrava na live do tio João com o Load. Mas não assim,
Muito pouco. Portugueses, ingleses, franceses, holandeses, e parcialmente negada aos navegantes clandestinos do norte da África, do Oriente Médio, da Ásia. Um pesquisador libanês chamado Nabil Matar, ele fala o seguinte: os piratas faziam parte da economia daquele período e eram recompensados por seus esforços em nome de seus respectivos governantes. Portanto, a percepção dos piratas como vilões era relativa, já que os piratas de um império eram claramente os heróis fanfarrões de um outro império. Então até a ideia do pirata como essa figura totalmente sem pátria também é só uma parte da história. Muito se perde nesse processo de ficcionalização e romantização da pirataria. E como de costume, a simplificação de um fenômeno histórico complexo acaba também reproduzindo um pouco de racismo e orientalismo. Eu não quero focar muito nisso não, eu só achei interessante mencionar. O que importa para esse vídeo é esse senso de aventura, de exploração associado às histórias de pirata e que veio sendo atualizado na cultura pop ao longo dos anos. Do Capitão Gancho do Peter Pan ao navio pirata dos Goonies, a versão ficcionalizada da pirataria permitiu a possibilidade de sonhar com aventuras em que crianças poderiam encontrar tesouros e fomentar economias. Sei lá. Nesse sentido, o exemplo contemporâneo mais emblemático surge no começo dos anos 2000. I'm Captain Jack Sparrow. Savvy? Piratas do Caribe aparece primeiro como um parque de diversões da Disney e, posteriormente, se torna uma franquia de sucesso protagonizada por... enfim, vocês sabem quem. E esses filmes são interessantes porque eles evocam uma representação supostamente mais clássica do pirata, ao mesmo tempo em que desconstrói essa representação para uma nova geração. Entre os erros e acertos de uma franquia já desgastada, que hoje conta com uma caralhada de filmes, a gente vai ter a figura do pirata retratada como uma espécie de anti-herói, meio anárquico, meio punk, e confirmadamente inspirados em astros do rock dos anos 70, como Keith Richards, Iggy Pop e a cantora Bianca. Jack Sparrow, inicialmente, não era pra ser o protagonista de Piratas do Caribe, mas o público comprou essa representação mais subversiva de um pirata e o personagem acabou se tornando a cara da franquia nos filmes seguintes. Pelo menos até certas pessoas se envolverem em certos escândalos, mas a gente não vai entrar nessa. E por causa dessa aceitação do grande público, a gente vai ver o reforço de uma estética de rebeldia antissistema, ao mesmo tempo em que o filme agrega um certo misticismo tradicional na figura do pirata, como se alguém tivesse colado um adesivo escrito Jornada do Herói na cara de um personagem que não é exatamente um herói. É meio esquisito, mas é o que acontece quando um personagem supostamente rebelde, anárquico, meio punk, se torna o rosto de uma franquia milionária que inclui uma caralhada de filmes, parques temáticos, livros, videogames e o facão da Zélia Banks. Olha o Bop ali. É mentira essa última parte. Mas Piratas do Caribe não é a única representação de piratas na cultura pop contemporânea. Pelo amor de Deus, dos anos 2000 pra cá, vários filmes, várias séries tentaram embarcar no sucesso da franquia da Disney, incluindo uma adaptação da Ilha do Tesouro com Elijah Wood, produzida em 2012. E claro, a gente não pode esquecer de... Falou de One Piece! Alguns desses exemplos, com destaque para a série britânica Black Sails e a americana Nossa Bandeira é a Morte, embarcam com maior ou menor intensidade. Falou porra nenhuma, né? Só botou ali e só deixou o gosto. Na ideia do pirata como uma figura marginalizada ou dissidente. Ou seja... não que eu queira que fale, né? Porque eu também nunca assisti. gays. So no one comes in. Yeah. Mas em termos de representações mainstream, nada sequer chegou perto de Piratas do Caribe. Exceto, claro... Mas ó, One Piece é um caso à parte. É todo um outro vídeo. E eu também nunca assisti. Então assim... Tamo junto, ora Thiago, tamo junto. Eu não vou falar de One Piece. Desculpa. E se a maior... Aê! Muito bom! A franquia do gênero incorporou a figura do pirata à máquina remou do capitalismo, quer dizer, se o pirata se transformou em parques temáticos, franquias milionárias, se nesse sentido o pirata da cultura pop virou um herói, onde foi parar o pirata rebelde? Hackers, piratas de computador. O ano era 1995 e Angelina Jolie despertava a sexualidade de milhões de adolescentes bissexuais ao redor do mundo. Descrito como um filme sobre um pirata da informática, Hackers segue a história de prodígios do computador que lutam contra um agente de segurança conhecido como Plague. Zero cool, crashed 1,507 systems in one day. Biggest crash in history. Front page New York Times, August 10th, 1988. I thought you was black, man. Esse menino aí, ó, inteligente demais, menino. Sabe tudo de computador. Hackers é
Maravilhoso. Isso aqui, ó, é a história do cinema acontecendo. Os teclados mecânicos fazem sons dramáticos, as telas em preto e verde antecipam uma estética consolidada na trilogia Matrix, e ainda tem o Salsicha, gente. O que mais que precisa? Mas por trás de toda essa fachada e do cabelo Joãozinho da Angelina Jolie, existe também uma promessa de libertação. Esses hackers, esses piratas, são tipo super-heróis. Com suas identidades secretas, com seus codinomes e uma missão no mundo: construir. Eu quero falar de cinema, Thiago. Eu quero falar de cinema. Cadê? Cadê o cinema, Thiago? Uma nova ordem mundial. Mas é um tipo de heroísmo diferente do que a gente tá acostumado nos dias de hoje. Nos filmes da Marvel, em que os heróis são... quase todos são funcionários do governo americano. Esses caras aqui, ó, eles estão lutando contra o sistema. One Piece é foda. Mas ao contrário do que pode parecer... Cair no bait do Thiago? Ele não vai falar de pirataria, não? Será? Ora, Thiago. Ora, Thiago, me segue lá no Instagram. Nos seguimos, né? Ora, Thiago. Cadê a pirataria? Tá escapando do tema, né? Tu não tá querendo falar do tema, né, Thiago? Tu tá, né, Thiago? Parecer, pirataria no sentido hacker não surge com Angelina Jolie. Eu sei, é difícil de imaginar que alguma... Eu sei, gente, eu sei que ele tá só preparando o terreno, ali. É storytelling. É storytelling. Coisa não começa com Angelina Jolie, né? Como que pode isso? Mas a gente trabalha com fatos. Então, assim, de onde que vem essa ideia? A Revolta da Páscoa foi uma rebelião na Irlanda, protagonizada por republicanos que lutavam contra o domínio britânico na região. E uma das primeiras transmissões de rádio pirata da história aconteceu com o objetivo de anunciar para a população local, para os rebeldes, que a República da Irlanda havia sido declarada. No decorrer do século XX, várias rádios piratas foram pipocando ao redor do mundo, ameaçando a hegemonia da mídia tradicional. Uma delas se chamava Rádio Mercur, que era transmitida de um barco pesqueiro na Dinamarca. Provavelmente é por isso que o nome pirata pegou como sinônimo de transmissão clandestina. É uma referência a navegações clandestinas. Essas transmissões eram, em parte, uma forma de ativismo político. Era uma maneira de levar para as pessoas, o povo, uma informação que estava sendo suprimida pelas elites. E talvez você esteja pensando que supressão é uma palavra muito forte e só poderia ser aplicada a ditaduras terríveis como China, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. Mas existem muitas maneiras de suprimir uma informação. Quando você coloca uma notícia de interesse público por trás de um paywall, você está bloqueando o acesso à informação para quem não pode pagar por ela. Isso sem falar em recorte, enfoque, distorção de dados e... É o que a gente falou lá atrás, né? Quando não estava gravando, que, enfim, a censura é um instrumento histórico, né, gente? A censura é tão somente uma ferramenta. Ou seja, sendo ela uma ferramenta, sendo ela tão somente um meio, o que a gente tem que fazer é compreender os seus usos, os trabalhos empregados nessa censura. É quem está censurando, o censor, né? E sob quais interesses esse censor está aplicando sua censura. Então, assim, censura sempre existiu em tudo que é lugar, não só nos Coreia Popular, China, Cuba, etc e tal, né? É o que a gente falou lá do Kieslowski, quando ele fala que o mesmo Estado que censura os seus filmes é o Estado que fomenta. Então, cabe a nós saber, portanto... o Kieslowski é o diretor fazendo isso sob um contexto socialista na Polônia, né? E aí cabe então a gente saber quem vai pautar o debate sobre a censura, porque ou essa censura vai ser uma ferramenta do Estado burguês e, portanto, também do mercado privado, né? Que vai decidir o que vai e o que não vai ser transmitido para as pessoas. E aí, enfim, o que vai pautar isso é o lucro, né? Ou a gente não pode chamar também de censura a Netflix produzir uma cambada de filmes da mesma coisa e esconder o que as pessoas não podem assistir, que elas não vão assistir, o que elas vão assistir, o que elas não vão assistir, né? Então, veja, a gente vai muito por aí, saca? A censura é um instrumento histórico. A censura é tão somente uma ferramenta, é tão somente um meio. Cabe saber se ela é um meio, se ela é uma técnica, quem usará, quem empregará trabalho sobre ela, sob quais interesses essa censura será usada. Será os interesses a uma diretriz exposta, explícita à classe trabalhadora, ou será os interesses do lucro?
Será o lucro que irá decidir, portanto, através do mercado privado, o que será assistido, o que não será assistido, o que será feito, o que não será feito? Por uma lógica de demanda, porque o mercado compreende que, ora, a demanda é posta na sociedade, a gente tem que atender. O mercado não, o liberal, né? Então, as coisas estão postas na sociedade. Nós nascemos querendo assistir os filmes do Homem de Ferro. Eu falei outro dia, né? Eu nasci há 32 anos atrás, já diria Raul Seixas, eu nasci há 32 anos atrás. E eu não chorei. Eu falei, eu quero assistir o filme do Homem de Ferro. Foi isso que eu falei. E o mercado, bonzinho comigo, segundo os liberais, que são idealistas, simplesmente falou pra mim, tá bom, então farei. Porque eu, Disney, só quero atender os desejos do Felipe. E de toda uma demanda reprimida quando essas pessoas nasceram já querendo assistir Homem de Ferro. Foi isso que eu fiz. Só atendi a esse desejo. Mamãe, eu quero tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ora, Thiago, foram eles que falaram desse filme. Foram eles. Eles aqui no chat, tá bom? Não fui eu. Mas... saca? A parada? Na verdade, o que acontece, e que eu digo que os liberais não compreendem, mas o mercado compreende, porque o mercado cria esse gosto. O mercado compreende isso direitinho, ele cria esse gosto através de um projeto de padronização do gosto. Eu crio um padrão de gosto e coloco nas pessoas, a partir até de um sentimento de pertencimento em grupo, que aquele é o gosto posto na sociedade. E eu naturalizo esse discurso, fazendo com que as pessoas creiam que esse gosto é autêntico. Mas não é. É construído, é criado. E historicamente criado. Saca? Historicamente criado. E aí, enfim, como é que a gente pode discutir? E aí, sabendo disso, ora, a gente vai entregar essa ferramenta a esse mercado para que esse mercado decida o que é o gosto, ou a gente vai construir o nosso? Ou a gente vai construir o nosso? Essa é a pergunta que tem que ficar. Porque a ferramenta existe. Agora, o liberal compreende censura tão somente como uma ferramenta do Estado. E do Estado malvadão, sabe? Como se o Estado burguês não fosse uma ferramenta deles, inclusive. Mas não uma ferramenta do mercado. Porque quando o mercado decide o que vai fazer e o que não vai fazer, isso não é censura. Isso é tão somente uma escolha que vai atender às demandas, segundo eles. Aliás, eu queria recomendar com muitos pesares, se vocês tiverem estômago pra ver e tudo mais, ao vídeo que eu reajo a libertários, entre aspas, falando sobre por que o cinema brasileiro é ruim. Está lá no meu YouTube, tá bom? Tá lá no meu canal do YouTube. Joga aí no chat, exclamação, YouTube, e confira esse react. E publis não sinalizadas. Seja no rádio, na TV Cruz ou no computador do milhão, a pirataria está muito relacionada à democratização da informação e da cultura. Uma batalha importantíssima que vem sendo travada por diversos ativistas ao redor do mundo até hoje. Um dos nomes mais importantes nesse sentido é do Aaron Swartz, que infelizmente morreu em 2013. No Manifesto da Guerrilha do Livre Acesso de 2008, o programador e ativista escreveu o seguinte: informação é poder, mas como todo poder, há aqueles que querem mantê-lo para si mesmos. A herança inteira do mundo científico e cultural, publicada ao longo dos séculos em livros e revistas, é cada vez mais digitalizada e trancada por um punhado de corporações privadas. Quer ler os jornais apresentando os resultados mais famosos das ciências? Você vai precisar enviar enormes quantias para editoras como a Reed Elsevier. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o Aaron Swartz, mas num outro vídeo que eu tô fazendo. Por enquanto, você só precisa entender o seguinte: informação é poder. Reter informação é uma forma de reter poder. É deixar a população cega sob o controle das corporações. E uma forma de construir demanda. A palavra pirata aqui, no sentido hacker, ela retorna no seu sentido clássico, que foi registrado lá em 1701 da seguinte forma: aquele que pega o trabalho do outro sem permissão. Então sim, pirataria, tecnicamente, é roubo.
Mas é errado? Na figura do hacker, a gente viu a ascensão de ferramentas que tornam o acesso à cultura mais fácil, que torna a cultura mundial acessível. The Pirate Bay, RRBG, ferramentas de download de vídeo e sites ilegais de anime. Mas assim como surgiu a Marinha Britânica para dar cabo à pirataria nos mares, surgem ferramentas para destruir, para inviabilizar a pirataria cibernética, com um discurso que iguala a distribuição democrática de cultura a simplesmente roubo. Mas será que é roubo mesmo? Como eu disse antes, de fato, pirataria é crime. Não recomendo. Não faça isso. É errado, é antiético. As pessoas que produzem, que trabalham, que criam conteúdo, filmes, séries, músicas, elas merecem ser remuneradas pelos seus trabalhos. E hoje, com uma simples assinatura mensal, a gente pode ter acesso a um acervo cultural imenso de forma legítima, sem quebrar nenhuma lei. Tá tudo ali, a um botãozinho de distância, acessível, disponível, pronto para ser acessado. Mas será que tá mesmo? Mas será que tá mesmo? Pois é, aqui que tá a questão, né? Mas será que tá mesmo? É aquilo que a gente tava falando agora há pouco, né? Existe uma falsa oferta para atender uma determinada demanda que para eles é uma demanda natural, construída, quer dizer, uma demanda natural já posta na sociedade, quando na verdade se consolida sobre um projeto de construção desse gosto. Então eu crio uma pancada de filmes iguais, construo esse gosto e ofereço para as pessoas a ideia de que aquele gosto que a elas foi construído é autêntico e que, portanto, está ali para atender o seu gosto. Logo, todos aqueles filmes que estão ali são todos os filmes disponíveis para você que gosta daquilo. Vocês compreenderam qual é a lógica? Eu crio um gosto, ofereço eu dou a oferta para atender uma demanda que supostamente é natural, mas na verdade o que eu faço é oferecer, construindo o gosto, e a partir dessa construção criar o imaginário de que o que elas gostam é natural, é orgânico. Logo, se o que eu gosto é natural e orgânico e o que está sendo ofertado para mim é aquilo que eu gosto, eu não tenho por que sair disso. Eu não tenho por que sair dos streams. Eu não tenho por que piratear. Tudo já está ofertado. Tudo já está dado. Não tem por que sair. E aqui é aquilo que vem aquela máxima que eu sempre digo. A indústria da cultura é uma ferramenta do capitalismo e, portanto, autoritária. Está em todas as esferas da vida. Não há como escapar. Nem na pirataria. Porque como a gente viu, por exemplo, no caso lá do Tropa de Elite, que a gente conversou, né? O que condicionou aquilo tudo foi uma relação de mercado. Percebe? Em 6 de abril de 2023, o jogo Quantum Break foi retirado do catálogo do Game Pass e não podia mais ser comprado na loja do Xbox ou através da Steam. O jogo é uma aventura multimídia que mistura narrativa serializada e gameplay para entregar uma experiência imersiva e inovadora. Ele não foi exatamente bem aceito na época e até hoje divide opiniões entre fãs e críticos, mas independente das avaliações e número de venda, é um jogo que faz parte da história e que de uma hora para outra, por não mais integrar o catálogo de uma plataforma, deixou de existir. E apesar dele ter retornado para a Game Pass dias depois, a situação não deixa de ser um lembrete de que, na internet, o conhecimento não é livre. Call Me By Your Name, por exemplo... Gente, isso é uma questão. Por exemplo, alguém falou aqui, tem mais que piratear os grandes filmes meios, só não pode piratear as produções pequenas. Sim, mas ainda assim, a gente precisa considerar a realidade material de cada um, sabe? Porque mesmo sendo produções independentes, é pensar que muita gente não tem condição de lidar com a cultura como consumo. E aí o que a gente vai falar para essas pessoas? Não, você não pode ter acesso à cultura, mas você pode, que tem como comprar. Que tem como ir no cinema. Você tem como ir no cinema, você tem direito à cultura. Você que não tem dinheiro para ir no cinema, você não tem direito à cultura. Sendo independente ou não. O que a gente fala? Então assim, se você tem condições de ir ao cinema, em um filme independente e tudo mais, vai ao cinema. Colabora com esses pequenos produtores e tudo mais. Mas, gente, sabe? Tem gente que não tem. Eu vou falar pra essa pessoa não assistir? Eu vou falar pra essa pessoa não assistir? Saca?
Essa que é a questão. Por exemplo, um dos filmes mais importantes do cinema LGBT contemporâneo só pode ser assistido através do Prime Video e apenas com legendas em inglês. Como é que as gay brancas novinhas vão aprender a ser gay desse jeito, gente? É uma crise educacional. E tudo bem, você pode alugar ou até mesmo comprar esse filme em outras plataformas, por enquanto, até as empresas decidirem que manter esse filme disponível não é lucrativo. Tudo que é mídia digital que a gente... Por causa dos residuais, saca? Vocês percebem? Se os residuais, por exemplo, entrarem em jogo, supondo, por exemplo, né? Enfim, você tem que pagar residuais para manter Call Me By Your Name nos streamings. Será que esses streamings vão achar vantajoso mantê-los no ar? Sabe? Então tem tudo isso. O problema é o capitalismo, gente. Sabe? tem não é exatamente nosso. Ou melhor, só é nosso enquanto as plataformas concordam que vale a pena financeiramente manter aquela obra disponível. O livro que está no seu Kindle, o filme digital que você comprou, pode sair do ar a qualquer momento. Deliberadamente, porque alguém decidiu. E é bem isso que vem acontecendo. O nosso acesso à cultura, ao acervo cultural, é controlado por um portão corporativo. Então, além do conhecimento não ser livre, porque a gente paga por ele, que escolhe o que você vai assistir e o que você não vai assistir, sabe? E quando ela escolhe o que você vai assistir e o que não vai assistir, ela paga a memória também. Porque essa pessoa que... Esse filme que está sendo... Quando esse filme sai, eu digo assim, para o público comum, a gente aqui usa a locadora verde, né? Mas para o público comum, quando um filme sai dos streamings, esse filme sumiu da história. E veja só, a gente vai entregar para o mercado privado a preservação da nossa história? Então é isso, gente. A pirataria, ela tem um papel fundamental na preservação da memória, da história. Porque esse mesmo mercado privado, esse mesmo Estado burguês, ele não faz nada pela Cinemateca Brasileira. Muito pelo contrário. A Cinemateca está em frangalhos, não consegue manter as suas atividades, porque ninguém vai lá pra defendê-la. Inclusive, o cineasta mais rico, vivo, é brasileiro. Vocês sabiam? O cineasta mais rico do mundo é brasileiro. Será que o cineasta mais rico do mundo tem algum interesse pelo cinema brasileiro a ponto de preservá-lo? A Cinemateca tá lá. E eu não tô falando de frangalho, não. Tô falando de mixaria, não. Sabe? Quem é? É o Walter Salles. É claro que o dinheiro do cineasta mais rico do mundo, que é brasileiro, não vem do cinema. É claro. Ele é dono do Itaú. Saca? Tem ações em mineração. Walter Salles, ele é o diretor de Central do Brasil, gente. Ele é o diretor de Central do Brasil. Sabe? Então, assim, é até injusto falar que o cineasta mais rico do mundo é brasileiro, porque o dinheiro dele não é porque ele é cineasta. O segundo mais rico é o George Lucas, que fez seu dinheiro por causa do cinema. Não é o Walter Salles. Mas você percebe que quando a gente, cada vez mais, quanto mais o capitalismo funciona sob essa ótica de quebra de barreiras de acumulações, e ele vai quebrando essas barreiras do seu acúmulo infinito, para continuar acumulando infinitamente, ele vai rompendo inclusive com um projeto de construção de memória. O capitalismo não quer memória não, gente. Pra que memória? Pra que lembrar? Tem que ganhar dinheiro. Pra que lembrar? Sabe? E aí a gente entrega ao mercado privado, portanto, a nossa memória.
ele, seja com nossos dados, seja com o nosso dinheiro de verdade, a era dos streamings tem inviabilizado e até cortado as opções do que é que pode chegar pro público. É isso, se ninguém lembrar, faz remake, né? Pois é. Mesmo pagando todas as assinaturas de todos os serviços, mesmo comprando as coisas avulso, não existe garantia de que esse conhecimento, de que esse acervo cultural vai permanecer ao nosso alcance. Na verdade, na maioria das vezes, ele nunca permanece. No ano passado, o site de entretenimento IGN reportou que o motivo pelo qual a HBO Max removeu 36 títulos do catálogo de streaming foi para evitar o pagamento residual aos criadores das séries e filmes removidos. O pagamento residual é o que os diretores, roteiristas, criadores, de uma forma geral, recebem quando um produto é reprisado, relançado em DVD ou disponibilizado numa plataforma de streaming. Essa é uma das principais pautas da greve de roteiristas que tá rolando nos Estados Unidos agora, inclusive. Vários desses conteúdos que simplesmente deixaram de existir quando saíram do catálogo eram produções originais da emissora e muitos deles eram séries e filmes criados, escritos por pessoas negras, indígenas e LGBT. Então não só a gente tem menos opções de coisas para assistir, como até na hora de decidir o que sai do ar, outras questões se tornam relevantes no momento da tomada de decisão. A gente deixa de assistir essas obras e os criadores deixam de ganhar dinheiro. Todo mundo perde. Um gráfico publicado no site Adweek revela a quantidade de filmes disponíveis no catálogo da Netflix, organizados de acordo com a década em que eles foram lançados. E a discrepância é brutal. Não existe interesse em preservação da memória. Não existe interesse em preservação da memória. O mercado privado não tem interesse em preservação da memória. Não tem. Inclusive constrói, a partir disso aqui que tá posto, o imaginário popular de que filme antigo não tem função, não existe. Pra que filme antigo? O último filme da última semana é sempre o melhor filme. Interesse em manter no catálogo filmes anteriores aos anos 2000. Não é lucrativo, mano. Deixa eu voltar pra ver o que o Thiago vai falar. Adweek revela deixam de ganhar dinheiro. Todo mundo perde. Um gráfico publicado no site Adweek revela a quantidade de filmes disponíveis no catálogo da Netflix, organizados de acordo com a década em que eles foram lançados. E a discrepância é brutal. Não existe interesse em manter no catálogo filmes anteriores aos anos 2000. Não é lucrativo manter esses produtos disponíveis. Não é lucrativo preservar história e cultura. E numa reportagem do LA Times, o Denis Douros, que é um cara que se dedica à preservação e restauração de filmes, afirmou que há um número grande de filmes que não fizeram a migração do VHS para o DVD, para o Blu-ray, para o streaming. Estamos falando de centenas de filmes. Não é só sobre alfabetização cinematográfica, mas é sobre preservar a nossa cultura. É perfeito, porque assim, tanto o VHS pro DVD, do DVD pro Blu-ray, do Blu-ray pro streaming, a gente tá falando de uma lógica de mercado, gente. A gente não tá falando da pirataria, por exemplo. Né? A gente tá falando de uma lógica de mercado. Então esses meios aqui são meios de interesse de lucro. Não faz sentido migrar do VHS pro DVD, do DVD pro Blu-ray, do Blu-ray pro streaming, se não há demanda construída para esse tipo de produto. E se não há demanda construída para esse tipo de produto, não há produto. Não há memória. Não há história. O que importa sempre no capitalismo, através do seu projeto de obsolescência programada, é construir o espectador ansioso. O que é o espectador ansioso? É esse espectador onde não importa o que eu estou assistindo agora, mas sim o que eu assistirei depois. Então esse espectador ele vai à sala de cinema ou assiste seu filme no streaming, ele assiste aquela obra, mas aquela obra condiciona ele a assistir o próximo. Não é à toa, gente, que, por exemplo, o produto audiovisual de série tem sido cada vez mais frequente, cada vez mais crescendo. Né? Porque é um tipo de produto onde o episódio demanda do próximo, que demanda do próximo, que demanda do próximo. Ou até, se a gente for pensar na lógica dos filmes, a gente vê a Marvel, onde o próximo filme da Marvel é sempre o mais sombrio, é o mais maduro, é o mais isso, é o mais aquilo, mais aquilo. Aí você vai assistir o próximo, é sempre a mesma coisa. Mas não, gente, calma. O próximo é melhor. É a cena pós-crédito, gente. É a cena pós-crédito. E qual é o interesse do mercado, portanto, com o próximo, com o futuro e, portanto, com a ideia?
não com a realidade material, não com a memória, não com a história. Qual o interesse, então, do mercado com a ideia de um futuro? Lucro. Criação de novo consumo. Porque a partir do produto que eu estou assistindo no instante, nesse momento, ao mesmo tempo em que eu ofereço o produto, eu ofereço a sua própria obsolescência. Ou seja, eu ofereço o produto e mato no momento da sua realização. Porque o que importa vai ser o próximo. Vão ser os produtos que eu vou criar em torno dele. Vai ser o novo consumo. Eu torno o produto que eu criei nesse momento imediatamente obsoleto para a criação de um novo. E, consequentemente, de um novo consumo. E na falta de recursos oficiais, a pirataria preenche esse vácuo. Ela surge como uma alternativa imperfeita e, claro, ilegal. Mas sem ela, hoje, que garantia a gente tem de que, por exemplo, o cinema negro vai ser preservado? Que o cinema queer vai estar acessível para gerações futuras? O que vai ser da mídia, da arte, da sociedade, quando todo o nosso acesso à cultura e à informação estiver barrado por esses portões corporativos? Quais histórias a gente está perdendo? Quais filmes nunca mais vão ser assistidos? Quais livros vão ser esquecidos? E toda essa discussão é apagada quando a gente reduz o debate a simplesmente, e aí, é crime ou não é? Porque assim, se é pra gente falar em termos de roubo, o que é roubo? Nossos dados estão sendo coletados o tempo inteiro. As inteligências artificiais, a nova febre da internet, são construídas a partir dos nossos dados, das coisas que a gente compartilha na internet, das nossas selfies, beleza, mas também do nosso trabalho, porque o que faz com que seja mais fácil construir o gosto, construir as demandas. a gente trabalha na internet, das nossas caras, das ilustrações, de vídeos, de artistas que compartilham seu trabalho nas redes sociais, para depois tudo isso virar a abertura de série da Marvel e a gente não ganhar um centavo com isso. E o único motivo pelo qual nada disso é considerado roubo é porque a gente assinou um termo de uso em 1998. É porque alguém legitimou essas práticas como algo que, sei lá, não é roubo. Mas quem é que decide isso? Quem é que decide o que é roubo e o que não é roubo? Quem é que decide o que é roubo e o que é coleta de dados previstas nas letras pequenas de um termo de uso? Quem é que decide o que é legítimo e o que é clandestino? Quem é que decide quem tem o direito de cometer atrocidades no meio do oceano? Essa aí eu vou deixar para o Michel Foucault responder. Muito bom. Muito bom. Curtiram o vídeo? Ora, Thiago fez todo um passeio pela pirataria, ou uma navegação pela pirataria. Vai lá no finalzinho, tem mais coisa? Pera aí. Olha só. Já que você não roubaria um carro, por favor, não pirateie este vídeo. Ora, Thiago, se utilizando das cenas pós-crédito que a gente acabou de falar, ora, Thiago. Acabamos de falar da cena pós-crédito e agora o Thiago vem aqui fazer a cena pós-crédito, gente. Olha isso. Vê se pode. Estimulando o espectador ansioso, ora, Thiago. Brincadeira, brincadeira. Navegando em águas perigosas, muito bom. Curtiram o vídeo? Agora sim, curtiram o vídeo?